Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Vocês estão aqui brigando com a tecnologia um pouquinho, mas já ajeitamos. Antes de qualquer coisa, queria que você mandasse esse link aí para mais pessoas que você conhece, pedindo para que pudessem acessar também, as pessoas que você sabe que estão indo no culto de quinta-feira. Hoje é nosso 6º dia da campanha de oração. Seria bom que mais gente pudesse estar participando. Alguns começaram desde o primeiro, né? E não seria bom perder. Mande para mais alguém que você queira que ouça essa mensagem de hoje. O nosso culto hoje é bem simples, é só uma mensagem mesmo, em virtude do lockdown que nós estamos sofrendo aí, não só na nossa cidade, mas no nosso país, né? O mundo, enfim, também alguns outros países estão passando por isso, com o propósito de diminuir a ocupação dos leitos hospitalares, né? Nem para acabar com a pandemia, que ela não vai acabar desse jeito, né? Então é uma questão difícil de entender, complicado de aceitar, mas não tem como mudar muito essa situação. Uma situação que ninguém tem culpa, mas que é real e está aí, gerando transtorno para todo mundo. E se nós não tomarmos cuidado, essa pandemia não vai acabar nunca, e nós não podemos deixar que isso aconteça. Depende de nós também fazermos parte para melhorarmos essa situação. Portanto, queridos, eu entendo todos os lados, eu compreendo que tem que trabalhar, eu compreendo que tem que parar um pouco. Não há um jeito muito fácil de resolver isso, mas vamos continuar lutando aí pela graça de Deus. Inclusive alguns irmãos nossos, né, estão com Covid, outros amigos, e a situação é difícil, bem complicada, mas com o Senhor nos ajudando, tudo é possível. Por isso até nós começamos essa campanha de oração, com o propósito de nos colocarmos de joelhos por esta causa, pedindo que Deus faça retroceder essa situação terrível dessa pandemia que tem ceifado vidas, tem adoecido outras, tem gerado transtornos psicológicos, um monte de coisa ela tem feito ruim. Mas nós confiamos em Deus. Estamos longe fisicamente falando, porém no mesmo Espírito, na mesma unção, debaixo da autoridade das mãos do mesmo Deus que tem cuidado de nós de maneira extraordinária e maravilhosa. Eu creio que esse tempo vai passar logo. Em nome de Jesus, logo que eu digo aí, vai passar. Vou usar a palavra logo, porque eu não sei quanto tempo. Mas vai passar. E logo, de novo usando logo, né? E a gente vai voltar ao normal daqui a um tempo. Eu creio. E temos que orar sim para que Deus possa fazer o melhor, como Ele já tem feito por nós. Amém? Quero dizer aos irmãos que domingo também o nosso culto vai ser online. Do templo, provavelmente, mas online ainda. O lockdown tem um prazo de 15 dias inicialmente falando, não sei se vai alongar mais ou não, esperamos que não, clamamos a Deus para que não, mas a princípio é isso, 15 dias, então nós teremos esses cultos online no templo, tá bom? Talvez o culto de domingo comece um pouco mais cedo, porque tem um toque de recolher às 8 horas, se começarmos o culto às 7, vai dar um culto muito curto, provavelmente a gente comece umas 6h30 o culto, para a gente terminar umas 7h30, e assim dá tempo de todo mundo ir para casa antes das 8 horas. Mas isso eu comunico ainda no decorrer desse final de semana, eu aviso a igreja. Tá bom, queridos? Eu queria começar orando com você por essa situação. Se você tiver algum pedido de oração, pode mandar, né, Maia? Pode mandar como a gente costuma fazer mesmo. No final a gente vai estar intercedendo por esses pedidos de oração. Eu creio que Deus vai nos ouvir. Já quero até pedir para a Maria anotar aí para a gente estar orando pelo Jean, Fatinha e o Mateus, orando por eles. Se você tiver mais alguém, o pai do Giovanni da rádio, o irmão e a irmã também, orando por eles. Mais alguém que você se lembra aí, né? Dá um toque aqui para nós. O nosso irmão Josué, a nossa irmã Adir. Tem mais alguns nomes que eles falaram lá que eu não estou conseguindo lembrar aqui agora, irmãos. Mas vamos lembrando, vamos me ajudando aí para a gente estar orando por essas situações. Pelos enfermos, pelas famílias, pelo trabalho, né? Em tempo de pandemia fica uma preocupação muito grande com a situação econômica, financeira de cada um, mas nessa hora temos que manter a calma e saber que o nosso Deus que reina sobre terra e céus não perdeu o controle nem a autoridade. Ele continua sendo o nosso Deus provedor. Ele provê na nossa vida e eu creio que nada vai nos faltar, porque Ele vai nos sustentar com a sua graça e vai abrir o céu sobre a nossa casa. Nós precisamos crer assim. Essa é a nossa fé. Amém? Eu queria orar com você, em nome de Jesus, convidar você a participar desse culto online, como se estivesse no culto na igreja. Não se distrai agora com as coisas, não. É tempo de oração agora. Foca aí no que a gente está conversando aqui, no que a gente está falando aqui, para orarmos
fazendo uma corrente de oração para mudarmos essa situação que nós vivemos hoje. Amém? Vamos orar dando início a esse culto em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te damos graças nessa noite, porque a tua bondade, Senhor, tem enchido a nossa vida, enchido a nossa casa, e embora estejamos vivendo esse tempo difícil, o que nós podemos perceber é que o Senhor continua sendo um Deus que tem nas mãos o domínio sobre tudo, e se isso está acontecendo, eu creio que é porque o Senhor está nos falando de uma maneira diferente, de uma maneira contundente, que a humanidade precisa reconhecer os seus pecados, que a humanidade precisa voltar para o Senhor, que a humanidade precisa se render aos teus pés, e assim, Deus, buscar viver uma vida de comunhão com o Senhor, e não somente uma vida para desfrutar prazeres do mundo e outras coisas mais. Hoje vivemos dias em que as pessoas vivem aqui na terra achando que aqui é a eternidade, e a Covid nos lembra que não. A Covid nos lembra que nós somos peregrinos nessa terra, e que a qualquer momento, uma mulher, um homem, uma pessoa, seja de que ordem for, de que gênero for, de que classe social for, está sujeito a ter um encontro com o Senhor no tempo que não se espera. Por isso Deus prepara a nossa boca, o nosso coração, para enviar uma mensagem a essas pessoas, dizendo a elas que o tempo do Senhor se aproxima de darmos conta da nossa vida. E enquanto o Senhor não vem, que possamos ser arautos da Tua Palavra, mensageiros da Tua Palavra, para que muitos ouçam e creiam e se entreguem nas Tuas mãos e vivam, Deus, o projeto de vida do cristão que tem como pátria o reino eterno do Senhor e não essa terra, que embora seja um lugar bom de se viver, gostoso, é um lugar que o Senhor mesmo diz que não é definitivo. Que nós possamos ter isso no coração e nos ajuda a ensinar, nos ajuda a viver, de maneira que as pessoas percebam que nós temos uma pátria maior, pela qual nós aspiramos e queremos viver com o Senhor. No nome de Jesus, guarda cada família que acessou esse link, que está participando desse culto, olha para essas vidas, põe as tuas mãos, cerca com os teus anjos cada lar, cada família, livra de todo mal, livra dessa Covid em nome de Jesus e traz a esses corações a calma necessária para passar por esse momento em que as pessoas estão ficando desesperadas. Eu abençoo essas vidas, abençoo o teu povo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém, ó Deus. Amém. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto que se encontra em Marcos capítulo 4. Já preguei bastante sobre ele, mas acho que o tempo é muito propício para a gente falar um pouquinho sobre isso. Marcos capítulo 4, versículo 35, que vai falar de Jesus acalmando a tempestade. Amados e amadas, quando se fala de tempestade, estamos falando de coisas que fogem do nosso controle, coisas que são mais fortes do que nós e que não tem nenhum tipo de estratégia humana que possa pará-la. Ela simplesmente vem de repente, e o objetivo de uma tempestade é levar o que ela puder, inundar o que ela puder, destruir o que ela puder, e a gente sempre está passando por situações assim, em relação ao clima onde a gente vive, mas também sempre passando por situações de tempestades dentro desse conceito que eu estou falando, espiritualmente falando, socialmente falando, fisicamente falando. Há muitas formas de tempestade, e nós estamos passando por uma hoje que engloba quase tudo isso, que pega todas as instâncias da vida humana e produz na gente um sentimento de insignificância, o sentimento de que tudo fugiu do controle. E eu quero dizer para você que pode ter fugido do nosso controle, mas o Senhor continua controlando todas as coisas. Diz assim, Marcos 4, Evangelho de Marcos capítulo 4, versículo 36 até o 41. Diz assim, 35 até o 41. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então,
Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é esse homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Queridos e amados e amadas irmãs, as tempestades, eu estava dizendo agora há pouco, que são todo tipo de evento que são maiores que nós, que as estratégias humanas não têm como vencê-las. São fortes, são destruidoras, são impetuosas, aparecem de repente e algumas insistem em permanecer por mais tempo. Estamos vivendo um tempo assim de tempestade que alcança a humanidade em todos os âmbitos da vida humana, em todas as classes, em todas as faixas etárias, em toda a situação geográfica, enfim, econômica, da saúde. Estamos sendo afetados por uma grande tempestade. E quando se fala nesses termos, a gente se preocupa muito, porque eu, quando criança, fui para casa de uma vizinha esconder de uma chuva muito forte, uma tempestade muito forte, porque a minha casa não tinha segurança para aguentar, assim achávamos. Quando chegamos na casa da vizinha, quando nós acabamos de entrar para dentro da casa da vizinha, o vento arrancou todo o telhado da casa dela e nós ficamos um tempo tomando pedrada de gelo, os granizos batendo em nós, aquele vento, passamos muito medo. E quando voltamos para minha casa, a nossa casa não tinha nem goteirado lá dentro, né? Às vezes a gente acha que a segurança está em coisas e não estão. Nossa maior segurança precisa estar em Deus, viu, queridos? Quando Jesus dá ordem aos discípulos: passemos para o outro lado, estava tudo tranquilo. O mar devia estar sossegado. Alguns dizem que não era um mar, era uma lagoa. Devia estar muito tranquilo, a água devia estar calma. E tanto que Jesus entra no barco e se deita, põe a cabeça numa almofada e logo começa a dormir, a descansar. E aqueles homens começam a remar. Só que chega uma certa altura em que a situação foge de controle. De repente, o céu fica muito carregado, o vento começa a bater com mais força, a fazer ondas grandes, e aqueles homens experimentados no mar, quando eu vou pregar sobre, sempre falo isso, que conheciam as técnicas de remar, as técnicas de conduzir um barco, tentando de todas as formas sair daquela situação. Mas o vento era contrário, e quanto mais eles tentavam, mais para trás eles iam. De modo que as técnicas não adiantavam nada, nem a força do braço deles para remar resolvia alguma coisa. E sabe que quando a coisa perde o nosso controle assim, a nossa tendência é desesperar. A nossa tendência, quando as coisas fogem do nosso controle, é de achar que não vai ter mais saída, que tudo acabou. Porém, aqueles que são firmados em Deus sabem de uma coisa muito importante, que nós não fazemos nada na nossa força. O ser humano tem seus limites, as suas fragilidades, os seus temores, mas o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina, muito mais do que nós pedimos. A Bíblia diz que para Ele tudo é possível. Então quem tem a fé em Deus age de maneira diferente nos tempos de pandemia, nos tempos de tempestade, nos tempos de luta. A gente consegue superar isso melhor que outros, que colocam sua confiança apenas em coisas humanas. De vez em quando as pessoas perguntam: mas não vai ficar difícil? Provavelmente vai. Mas vamos falar a verdade, brasileiro, quando é que foi fácil para nós nesse país? A economia, quando é que a gente teve uma economia tão estável assim, como o povo fala? Quase nunca. Desde que eu me lembro de criança, era um plano atrás do outro, tentando estabilizar, até que melhorou um pouquinho, mas depois já entrou em crise de novo. Não tem crise que possa vencer um povo corajoso, um povo de fé, criativo e que sabe lutar com todas as suas forças. Essa é a característica do povo brasileiro. E mais ainda, um povo que tanto católico como protestante, é um povo que tem fé. Por isso que eu quero te dizer uma coisa: nós precisamos unir, deixar um pouco de lado algumas coisas que nos separam e focar naquilo que Cristo pode fazer por nós. Jesus é o Senhor de todas as coisas. E eu quero começar falando dessa pregação da seguinte maneira: esses homens tentaram tudo, não deu mais, se desesperaram, tentando tirar a água de dentro do barco. Sabe o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Eu aprendo nessa lição algumas coisas importantes com Jesus, muito importantes. E a primeira delas é que no meio de uma crise do tamanho dessa que apareceu, o desespero não resolve nada.
O medo não resolve nada. A angústia, a depressão não resolve nada. Tudo é preciso que a gente tenha condições de saber controlar, principalmente as nossas emoções. Eu gosto muito de Abacuque, quando ele lá no capítulo 3:17, ele fala aquele texto bonito, né? Ainda que a figueira não floresça, o fruto da oliveira minta, que as vacas sejam arrebatadas do currais, todavia me alegrarei no Senhor. Mais ou menos esse versículo, não é bem isso, mas é mais ou menos isso. Isso é fé. As coisas estavam boas. A crise tinha chegado naquele lugar, crise religiosa, provavelmente quase igual isso aqui, talvez não tivesse uma pandemia lá, mas o resto está bem parecido. E esse homem de Deus diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor. Quem tem fé sabe que o tempo de crise é um tempo para mostrar como Deus cuida de nós. Por isso que o barco estava sendo agitado para lá e para cá, assolado por vento forte, por ondas grandes, e os discípulos desesperados. Mas Jesus estava dormindo. Quem tem fé sabe descansar em Deus quando tudo tende a cansar. Quando as coisas contribuem para cansar a gente, para desesperar o nosso coração. Quem tem fé sabe que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Quem tem fé sabe que Deus é maior que os nossos problemas. Quem tem fé sabe que o vento não pode resistir ao Senhor, e muito menos as ondas. As ondas obedecem a palavra dele, os ventos obedecem o seu gesticular, e tudo tem que fazer bonança. É só um período, é só um tempo em que eles podem se manifestar, mas logo quando Cristo decide dizer chega, tudo para. É um tempo em que nós não gostaríamos de viver, é verdade, mas é um tempo em que nós vamos perceber que Deus vai estar dentro do nosso barco, cuidando de nós, de maneira maravilhosa, e quando tudo isso passar, a gente vai dizer assim: eu sabia que Ele não ia falhar, eu sabia que Ele não ia falhar. Portanto, meu irmão, minha irmã, não adianta a gente querer se desesperar, e agora o que vai ser, e amanhã o que vai comer. Calma, eu creio que não vai faltar nada. Eu creio que Deus, Ele vai trabalhar em nosso favor, como já tem feito. Eu creio que é um tempo talvez em que Ele esteja observando tudo. É um tempo em que Ele está talvez provando a nossa fé, é um tempo que Ele está mostrando ao mundo que ninguém é dono da situação, a não ser Ele. É um tempo que Deus está ensinando à humanidade algumas coisas importantes que nós precisamos aprender, e às vezes, até sabemos, mas às vezes esquecemos. A pandemia veio nos ensinar que o homem não é dono do seu destino, que o homem não tem controle sobre a sua vida, e que o único que pode socorrê-lo nessas horas difíceis é Deus. E o melhor que o homem pode fazer é se aquietar, é descansar em Deus, é entregar o seu caminho ao Senhor, é confiar nele e deixar que Ele faz o resto. É confiar que enquanto estamos dormindo, Deus está cuidando de nós. É confiar que enquanto nós estamos fazendo nosso trabalho ali, do jeito que nós pudermos, Deus está operando em nosso favor. Por isso que Jesus dormia, enquanto os outros se desesperavam. Ele conhecia o Pai com profundidade. Ele sabia que o Pai não ia faltar naquela hora, como de fato não faltou, e não vai faltar com cada um de nós também. O Senhor nos ama, Ele espera que nós vivamos para o louvor da sua glória, e assim que nós precisamos viver. É fácil testemunhar quando está tudo muito bem, mas é fácil mostrar fé quando as coisas estão fora do controle humano. Então, em nome de Jesus, tudo isso pode estar fora do controle de cientistas, pode estar fora do controle dos médicos, dos políticos, mas Deus continua sendo o Senhor. É tempo de confiar nele. Não estou menosprezando nem médico, nem ninguém, queridos, por favor, precisamos desses homens, tanto que a gente nem imagina, mas nós precisamos confiar também, que o nosso Deus, Ele tem o controle nas mãos de todas as coisas. Por isso, Jesus, ao invés de se desesperar como os outros homens, Ele passou para a parte de trás do barco, e enquanto os discípulos estavam desesperados, Ele estava bem acomodado, com a cabeça numa almofada, dormindo, descansando. É tempo de nós deixarmos um pouco a ansiedade de lado. Eu não sei se vocês sabem, a minha mãe estava comentando comigo pelo telefone ontem que lá em Poços de Caldas um homem ficou sabendo que estava com Covid, suicidou. E eu fico pensando, meu Deus, que falta de fé é essa? Que falta de fé é essa? Você pegar o número dessa situação aí, a maioria das pessoas são curadas.
A nossa fé tem que estar assim, crendo que Deus pode nos curar, se isso acontecer. Mas eu creio que Deus pode te livrar de todo mal. Amém? Deus pode curar. Gente, não tem por que se desesperar nessas horas da vida, não. Pelo contrário, Jesus nos ensina que a melhor coisa a ser feita é acalmar. Os discípulos, com tanto medo, tão assustados, correm para ele, sacodem ele: mestre, nós estamos morrendo, sabe que o senhor não se importa? Segunda coisa que eu quero dizer para você: não é o fato de Deus deixar que algumas coisas aconteçam que quer dizer que ele não se importa com a gente. Pandemia nunca foi para mostrar que Deus não se importa. É o contrário. É para mostrar que ele se importa tanto, que ele permite que essa situação chegue, para que a gente volte para ele. É assim que eu vejo isso. É assim que eu estou entendendo isso. Que o ser humano volte para Deus. Amados e amadas, Deus nos ama. Ele jamais ia abrir mão de nós. Ele não desistiu de nós quando nós ainda éramos inimigos dele. Imagina agora. Ele deu a vida na cruz por nós. Imagina agora que ele sabe que nós somos dele. Nós somos o seu povo e ele é o nosso Deus, diz a Bíblia. Não é tempo de nós nos amedrontarmos. Eu sei que há outras tempestades que assolam a sua vida. Eu sei que há situações que você também está se colocando de joelho por causa delas. E não é tempo de maneira nenhuma de duvidar do que Deus pode fazer. É tempo de crer. É tempo de orar mais. É tempo de se render mais para ver Deus agindo de maneira gloriosa. E Ele pode fazer. Amém? Deus pode fazer. Então a primeira coisa é: não tenha medo. A segunda coisa: não ache que Deus não se importa. Quando a gente se amedronta, a gente acaba achando assim: Deus nem liga para a gente não, Deus não se esquenta não. Não é verdade. Não é verdade. Ele nos ama profundamente. E no tempo certo Ele se levanta para nos livrar. A terceira coisa é isso: no tempo certo Deus nos livra. No tempo certo Ele traz a bonança. No tempo certo Ele traz a resposta. Nunca foi diferente. Quando Ele percebe que aquilo fugiu do controle dos homens, Ele se levanta e diz assim: aquieta-te, para, e tanto o vento quanto o mar tem que obedecer. Se faz uma grande bonança. O tempo da bonança está mais próximo hoje do que estava um ano atrás. Eu creio assim. Mas é preciso, sabe o que, queridos? Algumas coisas também dependem de nós. Para essa pandemia acabar, depende da gente começar a ser mais cuidadoso, ser mais cautelosos, entendermos que a nossa atitude de transitar à toa, de fazer as coisas à toa, de aglomerar, mesmo que seja em família, atrasa o processo. Então o senhor é contra o trabalho? Não, eu não sou contra o trabalho. Mas vai, faz, tem que fazer e volta. Transita o mínimo possível. Por mim tinha que estar tudo aberto, mas o povo não tem consciência, por isso está tudo fechado. Se tivéssemos uma consciência das coisas, talvez não precisasse fechar nada mesmo, cada um fazia no tempo certo, na hora certa, ia lá, comprava, saía, pronto. Mas por causa dessa falta de consciência do povo, está tudo fechado, né? Então a nossa parte precisa ser feita, porque Deus nunca vai deixar de fazer a dele. No tempo certo Ele se levanta e Ele vai repreender esse vírus. Ele vai acabar, em nome de Jesus, vai passar, eu creio. Mas é preciso que a gente também tome os nossos cuidados pessoais, confie em Deus e tome os nossos cuidados pessoais. Jesus, quando viu que aqueles homens estavam amedrontados, que não tinha mais o que fazer, Ele se levanta e estabelece uma grande calmaria. Eu creio que o fervor dessa situação, hoje no Brasil, eu nem sei se é o pico ainda, mas está mais próximo do pico. Se não for o pico, está mais próximo. Ontem morreu mais de 2.700 pessoas, se eu não me engano. E a gente reclama: mas como é que vai deixar tudo fechado? Se tudo fechado ainda tem esse número, imagina se tivesse tudo aberto. Eu entendo, por favor, não me leve a mal, eu entendo que tem que trabalhar todo mundo, tem que fazer as coisas. Eu também sofro com isso. Um dia alguém disse assim: o senhor tem salário garantido? Eu falei: de onde? De onde que eu tenho isso? As pessoas confundem muitas coisas, mas eu também tenho consciência, nós precisamos fazer uma parte. E se esse tempo é para restringir a movimentação, vamos fazer, não é parar não, tem que fazer as coisas essenciais, continue fazendo com cuidado, porque senão a gente vai querer jogar a culpa em pessoas que estão tentando melhorar, e muitos vão jogar a culpa até em Deus, mas na verdade, muito disso é culpa nossa também. Então a gente faça a nossa parte, porque Deus, o tempo certo, vai levantar, vai repreender esse mal, e isso vai passar. Amém?
Se chegou na sua casa, de alguma maneira, quer dizer para você, isso vai passar. Essa enfermidade já chegou aqui na minha casa. A Cris já teve a Covid, não foi forte, tão forte, ela baqueou bastante, sentiu muitas dores no corpo, mas não foi tão forte como a gente ouve as pessoas por aí. E não pegou, não afetou nem a mim, nem o Cristiano e nem o Pedro. Deus nos guardou. E como deu livramento a ela também. Por quê? Ao invés de desesperar, nós estamos assim, do jeito que veio vai voltar, porque Deus está cuidando de você, Cris. E nós orávamos e passou, acabou. Quero te dizer isso, não se desespere, entregue para Deus, porque Ele não desiste, Ele não deixa de se importar conosco, Ele se importa conosco. E aí quando chegar o tempo certo, desculpa, viu? O tempo certo, Ele vai se levantar e vai repreender isso, e isso vai passar, em nome de Jesus. Creia, não duvide, não temas, só confie no Senhor. Jesus repreende aquilo lá, aquele vento, aquela onda, aquele mar todo, e ele olha para os discípulos e diz assim: por que vocês estão assim com medo? Vocês não têm fé? Há muita gente que tem uma fé que não é fé. Tem gente que tem uma fé que é abuso. Até tentar, Deus tenta. Quer ser tão cheio de fé que ultrapassa os limites de muita coisa. Aí depois fala assim, falei, Deus não se importa comigo, eu creio não. Você foi exagerado em algumas coisas, né? Um tempo atrás eu vi nos Estados Unidos, um pastor que pegava cobra cascavel na mão, desafiando a Bíblia, dizer que se fosse picado por alguma coisa, não morreria, né? Se bebesse veneno, Paulo foi picado, enfim, aquelas coisas. Morreu. Isso é fé? A fé, ela nos leva a crer que Deus pode todas as coisas, mas nos leva também a ter cautela para não tentar Deus com bobagens, sabe? Eu não vou usar máscara, eu vou fazer do meu jeito. Tudo bem, você pode fazer, mas o risco é seu. Então, em nome de Jesus, Jesus olha para aqueles homens e diz assim: vocês não tiveram fé. Agora, o que não pode? O que é falta de fé para nós? Achar que nós vamos morrer todo mundo, achar que isso não vai ter fim mais, achar que essa situação é maior que Deus. Nunca, jamais. O Senhor é maior que os nossos problemas. O Senhor é maior que os problemas do mundo inteiro. Ele é aquele que dá uma ordem e as coisas acontecem. Mas por que ele não deu ordem ainda, pastor? Ele está nos ensinando. Ele está nos preparando para vivermos coisas maiores, mais lindas. E para vivermos essas coisas lindas, vamos ter que passar por muitos tempos difíceis. Uma vez eu fui no velório, um pastor estava pregando, e ele disse assim, que a vida de cada um de nós é como uma rosa que acabaram de apanhar do pé. Para chegar nas pétalas perfumadas e macias, a gente tem que passar por todos os espinhos que ela tem. A vida com Deus é meio parecida com isso. Tem espinho, tem lugar difícil, tem caminho estreito, tem tempo de choro, tem tempo de dor, mas isso faz parte. É o processo em que Deus vai nos trabalhando para que nós nos tornemos parecidos com Cristo e prontos para entrarmos na sua glória, no lugar macio, no lugar perfumado, onde o bom perfume de Cristo vai estar enchendo todo aquele ambiente. Então, em nome de Jesus, meu amado e minha amada, meditação rápida, eu só queria deixar para você esses pontos importantes. Primeiro, não se desespere, não entre em pânico, isso vai passar. Não ache que Deus não se importa com você. Deus ama o mundo inteiro. Ele morreu na cruz por meio de seu Filho, deu sua vida na cruz por meio de seu Filho, para salvar o mundo. Diz que Ele amou o mundo. Ele continua nos amando, como um pai que ama seus filhos, um pai cuidadoso que cuida dos seus filhos. Não de maneira nenhuma permita que o medo roube essa capacidade de crer que Jesus, que o nosso Deus e Pai, nos ama. Por favor, aguarde
tempo em que Deus vai se levantar e pôr um fim a isso. Como eu já disse, isso uma hora vai passar e Deus vai ser aquele que vai dar fim nisso. Enquanto não passa, vamos aprender, vamos meditar, vamos melhorar a nossa relação com Deus, vamos melhorar a nossa vida, vamos olhar as coisas de maneira diferente, vamos procurar amadurecer a nossa espiritualidade, a nossa fé, porque disso depende se vamos passar por tudo isso mais calmos ou desesperados. A maturidade faz a gente entender, a experiência faz a gente entender melhor as coisas que a gente vive. Aprenda e viva isso em nome de Jesus. Jesus levantou, repreendeu, o mar se aquietou, ele olhou para os discípulos e disse assim: por que vocês não têm fé? Amados, mantenham a fé de vocês viva. A fé é o que nos faz ver o fim disso, tanto da Covid como dos problemas que você tem passado. É pela fé que a gente pode olhar na frente e dizer assim: acabou, vai acabar, vai melhorar, vai ter fim. Porque o medo vai dizer sempre o contrário: não, não tem jeito, acabou para nós, ninguém vai viver. E não é verdade. O medo anda de mão dada com a mentira, mas a fé anda de mão dada com a verdade. Olhe para frente, creia, porque Deus é poderoso para trazer à existência até o que não existe. Não é isso que a gente costuma dizer sempre. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos, é a convicção do que nós não vimos ainda, mas vai acontecer. É preciso crer. Fé é importante. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então creia de todo o teu coração que Deus é fiel, que Deus é bom e que Ele pode parar qualquer tempestade depois que ela cumprir o seu propósito. Amém? Que Deus esteja com os olhos sobre você, com as mãos estendidas para te abençoar e que você creia nele em nome de Jesus. Depois que Jesus repreendeu o vento, o mar e houve uma grande bonança, os discípulos se assustam e perguntam assim: quem é esse que tudo lhe obedece? E eu queria dizer para você: quem é esse hoje? Quem é esse? Esse é aquele que tem o controle sobre os tempos, as estações, sobre o universo. Esse é aquele que tem o controle sobre a vida e a morte. Esse é aquele que morreu na cruz por te amar demais. Esse é aquele que podia estar sentado no seu alto sublime trono, mas ele deixou tudo para vir morrer na cruz, para salvar a minha vida insignificante, assim como a sua também. Esse é aquele que nos valorizou tanto, que foi capaz de negar a si mesmo para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Esse é aquele que tem na voz o poder de calar o mar, os ventos e qualquer outra força. Esse é aquele que a morte não pôde segurar na cruz e nem no túmulo. Esse é aquele que ao terceiro dia ressuscitou e que hoje está sentado à direita de Deus e que em breve virá nos céus para nos buscar, para levar a sua igreja de volta para casa. Esse é aquele que nos chama de filho, é aquele que olha para nós com um amor indizível. Esse é aquele que lá na cruz ofereceu a nós a salvação eterna e que por mais que as coisas aqui no mundo sejam difíceis, nada vai impedir dele completar a sua obra. Por isso e por muito mais, confie nele, porque ele é o Senhor sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, eu queria deixar essa mensagem para você. Não se apavore, não se sinta deixado pelo Senhor. Confia. Não desista. Tenha esperança, tenha força e saiba de algo muito importante, que Jesus ama tanto você que ele tem o teu nome, né? Eu costumo dizer, gravado na palma da mão dele, e todo dia ele olha para você com olhos de amor e graça. Portanto, mantenha viva a tua fé e não se esqueça de que Deus é fiel e que esse tempo de luta vai passar. Amém? Tem pedido de oração, Mayra? Tem? Você mandou para mim? Deixa eu olhar aqui o pedido de oração para estarmos orando para vocês. Sábado, nós vamos continuar a preparação de classe de batismo pelo Google Meet. Algumas pessoas ainda não têm essa informação, passa para elas para mim, por favor, se você conhecer.
E a gente vai trabalhando assim até que se resolva isso. Quem sabe a gente consiga fazer o batismo na Páscoa. Não sei se vai dar tempo, não sei como é que vai estar. Espero que dê tempo. A gente vai conversando sobre isso daí. A Fatinha está pedindo oração. Eu já tenho orado pela Fatinha, tenho conversado com ela aqui no celular. Senhor, orando pela Fatinha, o Jean, pelo Mateus, pela mãe da Fatinha, pela irmã da Fatinha, enfim, a família dela toda precisa das nossas orações. Marilza está pedindo oração para a amiga dela, Vânia, para o esposo Valdir, que estão desempregados. Nós vamos orar pedindo que Deus esteja abrindo uma porta de trabalho, pedindo oração também pelo sobrinho Caio, e também pela família. Vamos orar por eles, viu, Marilza? E a terceira pedindo oração pela dona Terezinha. Vamos orar por ela também, minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja guardando, e nós vamos estar orando mais uma vez por essa situação de pandemia, pela nossa cidade, pelo nosso país e pelo mundo também. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, nesta hora eu clamo pela vida de pessoas que estão necessitadas do teu agir. Põe a tua mão sobre a vida desse casal que é amigo da Marilza, o sobrinho dela também. Põe a tua mão sobre a dona Terezinha, meu Pai. Põe a tua mão sobre a família da Fatinha. Põe a tua mão sobre o seu João, sobre a Nina, sobre a Linéia. Põe a tua mão, Senhor Deus, sobre cada um que estão passando por momentos de enfermidade. Põe a tua mão sobre o Josué. Põe a tua mão sobre a Adir. Põe a tua mão sobre essas vidas, Pai. Eu sei que o Senhor é aquele que vai à frente de nós e prepara para nós um caminho mais seguro para andarmos. E eu sei que o Senhor vai abrir uma porta de trabalho para a vida desse casal, a Vânia e seu esposo, ou não sei o nome dele agora, não me lembro. Põe a tua mão sobre a vida dessas pessoas que estão enfermas. Senhor, trata em nome de Jesus dessa enfermidade deles. Livra, Senhor, os teus filhos dessa doença em nome de Jesus. Faz a tua obra em cada um, Pai. Eu creio que tu podes mudar esse quadro, creio que o Senhor pode mudar essa situação. No nome de Jesus, olha para eles agora com os teus olhos de amor, estende a tua mão poderosa. Livra, Deus, cada um deles, eu te peço. Em nome de Jesus, eu oro, Deus, pedindo ao Senhor que esteja trazendo tranquilidade a esses corações, que não se apavorem, mas que creiam que o Senhor é um Deus poderoso e fiel para cumprir nessas vidas a tua promessa e derramar bênçãos sobre eles. Eu oro pela nossa cidade de Campestre, que está passando nesse momento de lockdown, como muitas outras cidades pelo Brasil afora e pelo mundo. Senhor, tem misericórdia de nós. Sabemos que o embate entre economia e saúde é real e entendemos todo mundo, uma situação que ninguém tem culpa e todo mundo sofre. Mas eu sei que o Senhor vai cuidar disso e em breve isso vai passar. Por isso, em nome de Jesus, não nos deixa ficar criticando um ao outro, brigando um com o outro. Precisamos entender que essa situação só vai ser vencida com a união de todos. Nos ajuda a ter consciência disso. Olha para o nosso país, essa guerra, essa divisão desse país, tantas palavras inúteis, tantas brigas inúteis. Tem misericórdia, Pai. Nos mostra que a tua vontade é soberana e que o Senhor é aquele que tem a palavra final para tudo isso, e que possamos depender do Senhor, buscando no Senhor solução para essa situação do nosso país. Trabalhe no coração dos políticos, trabalhe no coração dos juízes, que façam tudo com ordem e decência, inspirados pelo Senhor, entendendo que não podem torcer o juízo e que não podem mentir ao povo, e que não devem ficar medindo forças também. Ajuda o nosso país a se unir, ajuda o mundo a se unir contra isso. Há países mais pobres que o nosso ainda, que estão passando por momentos muito difíceis. Há países mais ricos que o nosso, e que também estão passando por tempos muito difíceis, porque essas coisas fogem do controle humano, mas como eu disse agora há pouco, e repito, não fogem do teu controle. Por isso entregamos tudo isso nas tuas mãos, e te damos graças, porque sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que são do Senhor. Até mesmo nesse tempo difícil, nisso tudo, o Senhor tem algo melhor e bom para fazer na nossa vida. Cuida de cada um, fica com cada um, Pai, eu te peço, que nesse tempo nós possamos apresentar diante do Senhor os nossos pedidos de oração da campanha que hoje faz 6 dias, ou é o 6º dia dessa campanha, a 6ª semana dessa campanha. Nós entregamos todos aqueles alvos
nas tuas mãos e te pedimos, cuida para nós, porque sozinhos nós não podemos. Eu oro, eu abençoo cada família, eu abençoo cada vida, eu abençoo a tua igreja, em nome de Jesus, e peço, Senhor, fica conosco, para o louvor da tua glória. Amém e amém. Amados irmãos e irmãs, esse é um tempo em que nós meditamos na palavra, rápido, e domingo nós continuaremos por aqui ainda, online, e que você tenha um pouquinho de paciência. Isso vai passar e logo a gente vai estar de volta na casa do Senhor, juntos, celebrando ao nosso Deus. Amém? Eu queria abençoar a sua vida, eu queria lembrar aos irmãos uma coisa muito importante, que mesmo a igreja estando fechada, a igreja precisa dos recursos para continuar trabalhando. Então, você entregue o seu dízimo, a sua oferta, segura, deposite no Grêmio, Mayra. O número está embaixo do videozinho aí da conta. Se precisar dar um toque, a gente manda buscar. Creio que primeiro domingo a gente deve estar de volta. Se não tiver, eu quero ver se a gente consegue fazer aquele esquema de buscar a ceia lá e você entrega o seu dízimo. Nós vamos pensar em alguma coisa para que isso aconteça. Mas por favor, seja fiel, mantenha a sua fidelidade, porque nós precisamos dela cada dia mais, principalmente nesse esquema de pandemia, Se o Senhor tem te abençoado no seu trabalho, não vai te faltar, em nome de Jesus. Você vai continuar trabalhando sim, Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa, e você permaneça fiel. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrando por aqui, quero orar e dar a bênção, e logo a gente encerra aqui, tá bom, queridos? Pai amado, cuida de cada um, cuida de cada uma, que todos sejam firmados no Senhor, e que o Senhor esteja, Pai, com os teus olhos sobre essas vidas. No tempo difícil que estamos vivendo, nós precisamos da tua mão a nos sustentar, a nos abençoar e nos guardar. Que assim esteja a tua mão sobre nós. Vai adiante de nós por todos os caminhos, e que o Senhor seja o nosso amparo, que o Senhor seja a nossa segurança. O mundo está sofrendo, Pai, mas eu sei que o Senhor também ama esse mundo. O Senhor vai derramar bênçãos sobre eles. Faz a tua obra assim, Deus, para que todos te conheçam e se rendam aos teus pés. Eu oro e abençoo cada vida que está assistindo esse momento, essa live, e peço a tua cobertura sobre eles, sobre as suas casas, em nome de Jesus. Amém e amém. E que a tua bênção, a tua graça, nosso Deus e Pai, que o teu amor salvador, Jesus Cristo, Filho amado de Deus, e as tuas boas e maravilhosas consolações, Espírito Santo, esteja sobre cada um, hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém